Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos para mais uma aula de português. Olha, preste atenção. Lá no livro, na página 183, vamos falar hoje de voz, a voz passiva sintática e a voz passiva reflexiva. Na aula passada, nós falamos da voz passiva, as vozes verbais passiva, a voz ativa e a voz passiva analítica. E hoje é a voz passiva sintática. Vamos logo para a sintática e depois a gente vai para a reflexiva, ok? Então, na voz passiva sintática, há um verbo, um pronome apassador e o sujeito paciente, onde nela o sujeito é denominado assim. Por quê? Porque sofre uma ação verbal. O verbo, ele pode flexionar, ou seja, ele pode mudar em relação ao modo e ao tempo e ao número, a pessoa, certo? Então, qual a diferença daí entre a voz passiva sintática e a voz passiva analítica? É que na voz passiva sintática, ela é formada por um verbo transitivo direto, ou seja, direto e indireto, na terceira pessoa do singular ou plural. Mas o pronome se, ele é apassivador, certo? Ele sempre vem com o pronome se. Já na voz analítica, ela é formada pelo verbo auxiliar, ser ou estar, que a gente vimos na aula passada, certo? Mais o particípio de um verbo transitivo direto, ou seja, direto e indireto, certo? Como no exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês da voz sintática, passiva sintática. Fez-se o pedido, então, fez-se, ou se, o se não é da voz passiva sintática, que quando eu digo que ele usa um pronome se apassador, é esse se, certo? Já na voz analítica, não tem se. Como, por exemplo, o pedido foi feito. Então, aí está na voz analítica. Por quê? Na voz analítica, vem com o verbo, o complemento do verbo ser ou estar. Não é isso? Aí. O pedido foi feito. Então, foi é o verbo. Certo? Feito também é o verbo, né? Auxiliar. Então, a formação da voz passiva sintática. Eu vou mostrar para vocês a formação da voz analítica sintática, como essa voz é feita, certo? Vou explicar para vocês bem direitinho. Olha, observe o papel. Aí aqui tem o quê? Sujeito, aqui primeiro. Ele passa pelo verbo transitivo, aí depois o pronome se e o sujeito paciente. Então, formada a frase: vendem-se casas restauradas. Então, vendem é o verbo transitivo, se é o pronome se, e casas restauradas é o quê? É o sujeito paciente. A mesma coisa aqui, ó. Aumentou-se o preço dos ovos de chocolate. Faz o mesmo processo. Aqui também, ó. Fez-se a receita de pudim de pão. Fez é o verbo transitivo. Se é o pronome se. E a receita de pudim de pão é o que? É o sujeito agente, paciente, certo? Então, isso aí tudo faz parte da voz o quê? Da voz passiva sintática, certo? Então, na voz ativa, fizeram
fizeram uma manifestação na rua. Então, esse aí é um exemplo da voz ativa. Fizeram uma manifestação na rua. Já na voz passiva, sintática, vai dar aquela transformação do si. Fez-se uma manifestação na rua. Outro exemplo. Invadiram a escola para resgatar os reféns. Na voz passiva, sintática, vai ficar o quê? Invadiu-se a escola para resgatar o refém. Então, só é trocar, não é isso? Só é botar na voz passiva sintática, só é botar o sim. Certo? Agora vamos para a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela é uma das 3 vozes verbais conforme o posicionamento do sujeito perante a ação verbal. Ou seja, os verbos ele pode estar na voz ativa e na voz passiva, certo? Na voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, o agente e paciente. Ele é, ao mesmo tempo, as duas coisas, certo? Ou seja, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. A voz reflexiva, ela é formada por um pronome oblíquo reflexível, que é, quais são os pronomes oblíquos? Me, ti, si, nós, ou vos, nos ou vos, não é nós não, é nos ou vos, que se refere ao próprio sujeito. Porque se eu disser a você na frase, o repórter vestiu-se e foi trabalhar. Quem vestiu-se? E quem foi trabalhar? Então, quem foi trabalhar é o repórter. O sujeito, ele está ligado à pessoa a quem está se referindo, né? Que é o sujeito agente. Então, aí, vamos um exemplo na voz passiva. O menino foi visto por mim. Quem foi visto por mim? O menino. Já um exemplo da voz reflexiva é eu vi-me ao espelho. Então, quem viu? Eu. Então, está se referindo a eu mesmo que me vi, a minha pessoa. Então, um outro exemplo de voz reflexiva. Depois do banho, Aline se penteou. Outro. Fere-me com um prego. Fere-me com prego. Feriu-me com prego. Quem se feriu? Eu, né? Porque quem se feriu não foi eu? Feriu-me. Eu me feri. Para não dizer eu me feri, ferir-me com um prego. Então, esses exemplos aí estão dizendo o quê? Que nestas frases, a voz reflexiva, o sujeito, ele mesmo pratica a ação verbal em relação a si mesmo. Como quando eu digo eu vi-me ao espelho, eu estou me referindo a quem? Eu. Que quem viu foi eu. Eu que me vi lá no espelho. Então, aí a frase, o sujeito, ele mesmo pratica a ação, não é isso? Então, eu vou falar com vocês aqui 3 exemplos. 3 exemplos iguais. Preste atenção nesses exemplos. Lucas consertou o computador. O computador foi consertado por Lucas. Letra C. Lucas se cortou com a lâmina. Então, na letra A, é o sujeito agente. Quem é o sujeito agente? Lucas. Lucas consertou o computador. Sujeito agente, Lucas. Por quê? O sujeito é agente? Porque ele pratica a ação, certo? Lucas não consertou o computador, então quem consertou o computador? Lucas. Então, sujeito agente. Sujeito agente é quando a pessoa pratica a ação. O sujeito pratica a ação. O computador foi consertado por Lucas. Que sujeito é esse? Sujeito paciente. E quem é o sujeito paciente? O computador. Por quê? Porque ele sofre aí e recebe a ação. Ele sofre e recebe a ação de ser consertado, certo? Aí, quem recebe?
o computador. Já a última frase, que é a letra C, que diz: Lucas se cortou com uma lâmina. Aí esse sujeito, ele é um sujeito agente e um sujeito paciente. Por quê? Porque essa oração aí, ela é indicativa na voz reflexiva. Reflexiva. E por quê? Pois o sujeito, ele pratica e recebe. Ele pratica e recebe, sofre a ação e se corta com a lâmina, que ele sofreu a ação dele de se cortar com a lâmina. Entenderam, gente? Então, para entender melhor, vai lá no livro, abra a página 183, dá uma lida no assunto. Se não entendeu, bota o vídeo de novo para entender melhor a explicação, certo? E assim a gente vai seguindo, ok, gente? Beijo pra vocês. Vamos de... Quem que gosta de brincar? Quem que gosta de se divertir? Então vamos aproveitar, ok? Beijo e até a próxima aula.